Torcida tricolor, começando mais um vídeo aqui no canal. E que vitória do Fluminense ontem, hein? Na verdade, os 3 gols saíram bem baratos para o Corinthians. O Fluminense poderia ter feito uma goleada gigantesca no clássico Silvio Santos. Mas antes, é claro, solta a vinheta! Pois é, torcida tricolor, que partida ontem do Fluminense. O time de Zubeldia tem muita tática e quando precisa as peças individualmente têm ajudado. Ontem o Lúcio Acosta, por mais que não tenha feito uma boa partida, se dedicou, correu. Savarino mesmo jogando do outro lado do campo, afinal ele joga predominantemente pelo lado esquerdo e ontem jogou pelo lado direito, fez mais uma boa partida. Kevin Serna, a The Kevin Serna Experience, que a gente nunca sabe o que esperar. Ou ele está em noite de Cristiano Cernaldo, ou ele está em noite de Serna. Essa é que é a verdade. E ontem, o Serna, na minha visão, foi um dos melhores em campo. O primeiro gol é uma pintura. Ele coloca na frente do Gabriel Paulista, ainda participa do segundo gol, né? Quase a bola bate na trave, depois sobra ali pro Hércules. Um jogador que, de fato, ontem fez uma excelente partida, ajudou demais o Fluminense. E aquilo, é o que eu falo. Para mim, o Serna é um excelente 12º jogador para o Fluminense. E aí, torcida tricolor, trazer aqui um pouquinho os números, né, do jogo de ontem. Aqui a gente tem a escalação do Fluminense, a escalação do Corinthians, né? Depois o Zubeldia optou por colocar o Ganso, o Soteldo, que fez uma boa partida. Tá? Eu acho que o Soteldo, se mantiver esse ritmo, se conseguir ficar aí sem lesões, eu acho que ele pode ajudar muito na temporada de 2026. Afinal, ele é um jogador com uma característica única no elenco. Ele sabe dar aquele driblinho curto na linha de fundo e o drible dele é sempre a mesma coisa e sempre é efetivo. Ele vai para a linha de fundo, finge que vai cruzar, corta para trás, ou toca atrás, ou faz o cruzamento com a perna esquerda. Então ele tem um drible extremamente efetivo que confunde o adversário e gera um jogo importante para o Fluminense. E outra coisa, essa dupla aqui, Soteldo e Castilho, pode ser importante, porque o Soteldo é um dos poucos jogadores que chega até a linha de fundo e tem um bom cruzamento. E ontem, o terceiro gol do Fluminense sai justamente numa jogada assim. Soteldo faz o drible dele característico, corta para trás, cruza de esquerda, Castilho ajeita de peito lindamente para o Martinelli, que devolve a bola para o Castilho, e ele faz ali o terceiro gol do Fluminense numa bela finalização, um gol muito coletivo e justamente com essas características que eu comentei. Soteldo e Castilho podem jogar juntos e dar uma nova característica ao ataque do Fluminense. O Soteldo vindo pela ponta, driblando e fazendo cruzamentos. E a gente sabe que o Castilho tem presença de área. Talvez seja a melhor valência do jogador. Já tinha feito gol de cabeça contra o Atlético Mineiro e ontem mais uma vez fazendo gol de centroavante. Dentro da área, fazendo uma tabelinha ali com o Martinelli e chutando bem, colocado ali no cantinho do goleiro Cauê. Fez uma excelente partida aqui, essa nota 6.7 nem é muito honesta com o jogador, para ser sincero. Fez uma excelente partida, jogou muito bem. O Alisson também gostei dos 15 minutos ali que ele teve em campo. Peraí que alguém tá me ligando. Daqui a pouco eu atendo. Gostei dos 15 minutos que o Alisson teve em campo. É um jogador que chega aí por empréstimo até o final da temporada e eu acho que ele fez uma boa partida. Entrou no lugar do Hércules, que ontem foi um dos melhores em campo também. Jogou muito bem mesmo. E a gente teve a volta do Germancano. E a gente estava até comentando, eu e o Vinícius lá no Maracanã, e o Vinícius falou, olha, se o Zubeldia quiser ganhar o torcedor, ele chama o Germancano agora. Né, o jogador jogou aí pouco mais de 10 minutinhos, não conseguiu tocar muito na bola, mas foi ovacionado pela torcida do Fluminense e volta aí depois de uma série de lesões que o afastou dos gramados, né, por um tempo. E galera, queria comentar um pouquinho aqui sobre o Freitas. Ontem o Freitas fez uma boa partida, essa nota aqui 6.9 para mim nem é tão honesta também com o jogador. Foi muito bem nos duelos ofensivos, nos duelos pelo alto. E aqui entra um ponto importante. A gente sabe que o Freitas é um jogador que gera muita desconfiança na torcida do Fluminense. Eu acho que posso falar por mim, talvez por uma grande parte da torcida, tenho o sentimento de que a qualquer momento ele pode ter uma falha importante e prejudicar o Fluminense. Uma falha decisiva. Mas ontem ele foi muito seguro. Fez uma boa partida, anulou principalmente o Yuri Alberto, esse camarada aqui,
que é a principal arma ofensiva do Corinthians nas jogadas ofensivas. Então ontem o Freitas fez uma boa partida e algo que é relevante. O Freitas tem mercado na Europa. Não à toa no início do ano, o Bolonha ofereceu 5 milhões de euros pelo jogador. E aí é que entra a questão. A gente sabe que o Fluminense vai ter que vender atletas no meio do ano. Isso já foi dito pelo próprio presidente Matheus Montenegro na entrevista coletiva. E aí, quando a gente pensa em vender jogadores, a gente pensa no Martinelli, a gente pensa no Bernal, a gente pensa no Kevin Serna, a gente pensa talvez no próprio Canóbio, que talvez vai disputar a Copa do Mundo. E se o Freitas encabeçasse essa lista? Porque é um jogador que, apesar de ter feito uma boa partida ontem, não passa confiança. Então, na minha visão, se o Fluminense conseguir uma boa proposta pelo jogador, tem que vender na hora, sem pensar duas vezes. E aí, você vendendo o Freitas, talvez você possa aí não precisar vender outros jogadores mais importantes para o elenco. Como eu falei, Martinelli, Bernal, Canóbio, talvez o Kevin Serna, que possa ser um 12º jogador aí durante a temporada, tem uma característica importante, a característica da velocidade. Os 2 gols do Fluminense saem justamente assim. Eu vinha falando isso para os senhores. O Serna precisa jogar quando o time tem espaço, quando o time tem campo. Não adianta você botar o Serna num jogo que ele vai ficar enfornadinho lá na ponta dele, tentando drible curto. Ele não tem essa característica. Agora, se você tem uma partida que vai oferecer campo para o Fluminense, que vai oferecer espaço para o Fluminense, para ele poder dar aquela passada larga, para ele ter espaço para correr, aí é o jogo do Kevin Serna. E ontem, os 2 gols que ele participou do Fluminense saíram justamente assim. O primeiro que ele coloca na frente do Gabriel Paulista e simplesmente atropelou o adversário. E o outro gol a mesma coisa. Ficou numa posição de 1 para 1 ali, saiu muito na frente na velocidade, acho até que ele foi um pouquinho fominha, poderia ter dado o passe pro Savarino, chutou muito bem e acabou dando uma pitada de sorte, porque a bola sobra pro Hércules, que estava vindo ali em projeção e bateu bem também entre as pernas do goleiro Cauê. Então assim, é isso que eu falo, o Serna precisa de espaço para correr. Então é um jogador que pode ser muito importante na temporada de 2026, até porque a gente sabe, galera, que vão ter jogos que o Fluminense vai ter espaço no contra-ataque, vai ter que jogar um pouquinho mais recuado e buscar uma bola longa. E nessa daí o Kevin Serna pode ser importante. Mas, torcida tricolor, é isso. O Fluminense ontem fez uma excelente partida. Um jogo muito acima, né, do jogo contra o Atlético Mineiro, que havia sido o último lá antes da parada para a data FIFA. Alguns jogadores voltaram mais descansados, fizeram boas partidas, mesmo o Fluminense jogando um esquema um pouquinho diferente, com o Savarino caindo pela direita. Cara, gostei muito do jogo do Fluminense e o 3-1 ficou barato pro Corinthians. O Corinthians achou o golzinho de honra lá no final, mas ficou barato. Ficou barato pro Corinthians, torcida tricolor. Essa aqui é a realidade. O Fluminense poderia ter feito tranquilamente 4, 5, 6. O goleiro do Corinthians fez ótimas defesas. O Fluminense, em determinado momento, jogou como se fosse um amistosão, um jogo treino, rodando a bola, tocando, tentando descansar. E ficou bem barato, né, esse placar aí para o Corinthians. E o Fluminense volta forte da data FIFA. E agora o próximo compromisso é contra o Coritiba, no sábado. Jogo difícil, fora de casa. E depois a gente começa a pensar na Libertadores da América. Mas é isso, torcida tricolor. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo. Se você puder deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação quando a gente postar vídeo novo. Eu agradeço demais, é de graça e ajuda demais no nosso trabalho. É isso, torcida tricolor. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!